Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Vamos para o nosso último tema, ou a nossa última aula do módulo 3. Falamos primeiro sobre primeiros socorros, depois falamos sobre meio ambiente e fechamos esse módulo 3 com convívio social, a nossa aula 19. Nesse tema convívio social abordaremos os seguintes subtemas: conceitos, relacionamento interpessoal, cidadania, direito civil e penal no trânsito e poluição. Vamos então a alguns conceitos, começando com os conceitos de indivíduo, grupo social e sociedade. Conceito de indivíduo. O indivíduo é caracterizado e conceituado como um ser humano inserido no ambiente social. Nas ciências biológicas, o indivíduo é todo organismo vivo que pertence a uma espécie, distinguindo-se dos demais devido às suas características particulares. Essa particularidade singular a cada indivíduo é a soma das características que esse indivíduo herdou de seus pais pela transmissão da carga genética com as que ele adquiriu no ambiente em que ele viveu até o momento. Muito bem, então a ideia aqui é que cada indivíduo é um ser único e esse ser único é formado pela soma das características que ele herdou dos seus pais e pela carga genética, da transmissão, e as características que ele adquiriu no ambiente em que ele viveu. Porque ao longo de vários anos, o ambiente trouxe informações a esse indivíduo e ele foi aprendendo com o ambiente, foi se moldando a esse ambiente e foi gerando, somada às características herdadas dos pais, o indivíduo que ele é hoje. Importante dizer que o indivíduo, apesar de ser um ser único, ainda se mantém em construção. Não existe uma construção de um indivíduo que se findou, pois estamos em constante evolução. Cada indivíduo pensa, sente e age de forma diferente de outro. E isso se dá porque a todo momento esse ambiente continua trazendo informações a esse indivíduo e cada vez mais esse indivíduo aprende. E cada vez que nós aprendemos, nós refletimos e tomamos decisões novas e diferentes e vamos cada vez mudando, construindo um novo ser. Grupo social. Durante todo o processo de formação da nossa personalidade, participamos de grupos sociais com o objetivo de entendermos o que é a sociedade, o que é ser social e como nos relacionamos em uma sociedade. A gente precisa entender que o ser humano, o indivíduo, ele é um ser social, ele tem a necessidade de relacionar-se e a partir daí ele busca grupos sociais. Os primeiros grupos sociais são a família, a igreja e a escola. Depois, na fase adulta, passamos a fazer parte de outros grupos sociais, como o pessoal do trabalho, os amigos ou amigas da pesca, do futebol, do happy hour, das reuniões de bate-papo, da academia, entre outras várias situações de relacionamento social. A regra é clara, o que nos motiva ao grupo social são a proximidade nas relações com as pessoas que estão ali naquele grupo, nos gostos, e é por isso que há essa proximidade, porque as pessoas que frequentam aquele grupo social gostam das mesmas coisas, os objetivos em comum. Por exemplo, se eu participo de um grupo social que é do futebol, é porque todos ali estão com um objetivo comum, que é jogar futebol. As mesmas ideias, as mesmas escolhas, os mesmos valores éticos e morais. Tudo bem? Então é isso que me motiva a estar num grupo. Se eu estou num grupo e uma pessoa ali, ela não tem os mesmos valores éticos e morais que eu, ou o grupo não tem, e eu vou contra aquilo, eu já vou me afastar, eu vou procurar outro grupo social, porque aquele ali eu não me encaixei. A sociedade é a soma, aí nós vamos falar agora sobre a sociedade, Então falamos indivíduo, grupo social e agora a sociedade. A sociedade é a soma de inúmeros grupos sociais. Enquanto nos grupos sociais a relação é direta e pessoal entre seus membros, na sociedade é indireta e impessoal. Porém, a relação, por mais que seja indireta, é obrigatória. Existe uma inter-relação de dependência. Em uma sociedade, devido à individualidade de cada um, eu dependo dos membros que a compõem. Eu dependo do trabalho, do esforço, do papel que cada um desempenha na sociedade. Até daqueles que você imagina que não têm ligação com você. Na sociedade que vivemos, temos identidade cultural, valores e princípios comuns. Isso faz com que sejamos semelhantes, mesmo às pessoas estranhas ao nosso relacionamento.
Uma das principais regras da sociedade é a padronização das normas de conduta. Essa padronização se dá em função dos valores sociais a serem preservados. Esses valores entendidos pela própria sociedade como benéficos aos seus são chamados de bem comum. Então, um exemplo aqui. Quando eu estou no meu grupo social, eu interajo com aquelas pessoas do meu grupo. Agora, fora disso, numa sociedade, eu dependo de outras pessoas, mas eu não tenho interação com elas. Eu dependo, por exemplo, do trabalho do repositor do supermercado, eu dependo do trabalho do motorista, eu dependo do trabalho do frentista, eu dependo do trabalho do advogado, do político e vice-versa. Olha aqui o nosso exemplo aqui. Vocês são alunos do curso, vocês dependem do meu trabalho, que sou o professor. E eu dependo de vocês. Porque vocês são meus alunos. Sem vocês não teria curso, não teria demanda. E nós dois, aluno e professor, dependem de um pessoal que trabalha, um pessoal de tecnologia de informação, que trabalha dentro desse âmbito de tecnologia, fazendo com que essa plataforma de estudo funcione 24 horas para que você acesse a plataforma, assista às aulas, mande perguntas, eu responda e a gente tenha essa interação. Então são várias pessoas buscando uma interação, mas necessariamente nós não temos interação entre nós no sentido de grupo social. E essa que é a relação interessante de uma sociedade, porque nós dependemos uns dos outros. E a partir daí, para que eu dependa dos outros no trânsito ou em qualquer outro lugar, para eu me alimentar, eu precisei que alguém fosse e plantasse o alimento, colhesse o alimento, produzisse o alimento, industrializasse o alimento. Para eu trabalhar, eu preciso sair do meu serviço, da minha casa, e a partir daí eu pego uma via organizada. N pessoas trabalharam e trabalham naquela via para que aquela via fique em condições para que eu possa usá-la. O meu veículo, eu preciso do mecânico, eu preciso da pessoa, do engenheiro que projetou, eu preciso da pessoa que fabricou, eu preciso da pessoa que vendeu, eu preciso do combustível que chega no posto de gasolina, eu preciso da refinaria, eu preciso da pessoa que trabalha lá na plataforma que tira o petróleo, eu preciso do frentista, do borracheiro. São relações totalmente indiretas, mas que fazem que todo um corpo se movimente, que é o corpo da sociedade. E aí que vem a ideia interessante, que essa sociedade como um corpo, ela precisa respeitar valores sociais. Ela precisa preservar valores sociais, certo? Vamos dar um exemplo claro, um valor muito importante é o valor da vida. Eu não posso perder o valor à vida. Então, quando alguém comete um homicídio, independentemente de ser culposo ou doloso, isso não pode ser uma normalidade. Esse é um valor social muito importante para a nossa sociedade. E a partir daí, há de ter regras para analisar o que aconteceu e punir a pessoa caso for responsável. Existem regras de organização no trânsito para que nós consigamos viver em harmonia, certo? Então, eu devo e eu sou obrigado a obedecer essas regras para que a sociedade funcione. Esse é o bem comum. Eu não posso chegar hoje e virar e falar assim, não, hoje eu não vou trabalhar porque eu não quero. Eu terei consequências por esse fato. Ah, hoje eu não vou dirigir o meu caminhão porque eu não estou afim. Eu terei consequências. Porque o certo sou eu fazer e trabalhar para que essa sociedade, ela se movimente. Como eu disse para vocês, é um organismo vivo. Tudo bem? Tranquilo? Ah, hoje eu vou sair daqui e vou roubar. Não, isso não é condizente ao valor, ao bem comum. Eu preciso produzir o meu trabalho para receber financeiramente pelo que eu produzo. Eu não posso sair roubando das pessoas. Eu preciso receber dignamente. Vocês estão entendendo? É um raciocínio muito simples e lógico de ser feito. Tá certo? Seguindo, relacionamento interpessoal. Conceito. Relacionamento interpessoal é a relação entre pessoas em um determinado momento e local, que podemos traduzir como contexto. Então,
Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho um relacionamento interpessoal com as pessoas do trabalho naquele lugar, naquele contexto. Se no final de semana eu vou à igreja, eu tenho um outro relacionamento interpessoal com outras pessoas em outro lugar, em outro contexto. Aí eu saio dali e vou vou viajar, vou para um lugar X aí, um parque de diversões. Terei um relacionamento interpessoal com pessoas nesse parque de diversões, em outro contexto, em outro ambiente. E assim funciona. Esse termo vem da sociologia e da psicologia, que reúnem através de estudos um conjunto de regras comportamentais que orientam essas relações em prol de uma melhor sociedade. Eu não vou me comportar do jeito que eu me comporto na igreja, não vou me comportar no parque de diversões e também não vou me comportar no serviço. E a partir daí, esse comportamento é gerado em várias situações, desde o jeito de me portar, desde o jeito de falar, desde o jeito de rir, desde o jeito de se vestir. As condutas mudam, a linguagem muda, porque são locais e pessoas e atividades diferentes, certo? Cada uma delas um relacionamento interpessoal diferente. Seguindo, o relacionamento interpessoal necessário ao motorista profissional é o relacionamento direcionado ao ambiente de trabalho. Interno, na empresa que você trabalha, a relação com seus colegas de serviço, e o externo, atendendo os clientes em seu veículo de transporte e outros usuários da via. Como eu me relaciono no trânsito? Tudo bem? O relacionamento interpessoal é visto nas empresas como o principal instrumento para a valorização profissional, bem como para o crescimento e desenvolvimento da empresa, tá certo? Hoje uma pessoa que tem um ótimo relacionamento interpessoal, um bom relacionamento interpessoal, ela se destaca das outras, porque ela consegue flutuar em determinados e diferentes setores e ela consegue, não vou falar se dar bem, mas ela consegue viver em harmonia em todos os setores que ela trafega, tá certo? Tudo bem? E isso é importante. Quando as relações no ambiente interno da empresa vão bem, a tendência é o fortalecimento da comunicação. Por isso que uma pessoa que se comunica bem, ela tende a ter um ótimo relacionamento interpessoal, porque ela consegue, como eu disse, flutuar em vários ambientes, mudar a linguagem dela, se comunicar de várias formas diferentes. Todos gostam de estar com pessoas que se comunicam e que falam bem e que dialogam e que escutam, certo? Então, quando essa comunicação no ambiente de trabalho vai bem, a tendência é a empresa ir bem também. O aumento do foco aumenta. Todos estão direcionados a alcançar as metas e os objetivos propostos pela empresa. Ocorre diminuição dos conflitos gerados por problemas a serem resolvidos, entre outras melhorias. Quando há um problema na empresa e há um bom relacionamento interpessoal, logo os funcionários se reúnem para resolver esse problema. Porque não tem conversa, não tem diz que me diz que. É olho no olho, é sinceridade. É todos buscando a mesma meta. A melhoria das relações interpessoais está ligada à melhoria nas atitudes de comunicação entre os colaboradores. É muito bom quando nós trabalhamos num ambiente de empresa que todos dão bom dia uns para os outros, que quando uma pessoa está com um problema, ela tem a facilidade e um ambiente saudável para que ela abra aquele problema dela com as outras pessoas e ela tenha um auxílio, ela tenha uma ajuda sincera. É muito bom trabalharmos num ambiente do qual ninguém fica querendo derrubar ninguém para ocupar cargo de ninguém. É muito bom quando trabalhamos num ambiente que não há mentiras, que não há falsidade, que há cooperação, que um ajuda o outro, que todos estão ali para o bem comum. Essa é a ideia de uma empresa salutar, é aquela empresa que você gosta de ir trabalhar, porque é um ambiente bom, é um ambiente saudável. A melhoria das relações interpessoais está ligada à melhoria nas atitudes de comunicação entre os colaboradores. Vamos a algumas delas. Atitudes corretas. Letra A, né, ali em cima. Escutar é melhor que falar. Seja empático. Apoie os colegas com dificuldades. Aprenda a observar, né? Socialize somente as informações necessárias no ambiente do trabalho.
Existe aí uma história, né? Depois vocês pesquisem, que é a história das 3 peneiras. Se eu for falar algo de alguém, eu tenho que passar pelas 3 peneiras. Se passar pelas 3 peneiras e ela não ficar na peneira, então eu posso falar. Agora, se aquela peneira não deixar, então eu já não falo. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Uma das peneiras que eu me lembro é: o que eu vou falar vai prejudicar a pessoa que eu estou falando? Ah, vai. Então eu já não falo. Certo? E essa já é a principal peneira. Então aí já a maioria das conversas em ambientes de trabalho já morre por aí. Porque nós observamos muitos ambientes de trabalho profissionais falando mal uns dos outros. Né? E aqui também tem 2 aspectos que eu já li aqui, que é: escutar é melhor que falar, e aprenda a observar. É por isso que nós temos 2 ouvidos e 2 olhos, para eu aprender a observar, para eu escutar mais do que falar, e é por isso que nós só temos uma boca. Então, tenta colocar em prática esses conselhos e escute mais, observe mais, fale menos. Tudo bem? Continuando, respeite a individualidade, as diferenças e as opiniões dos colegas. Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que você. Seja empático, se coloque na posição do colega. Você gostaria de receber apelido? Então não dê apelido aos outros. E é muito interessante isso em ambientes de trabalho também. Sempre aquele profissional que gosta de ficar fazendo brincadeira com os outros, de pôr apelido nos outros, não gosta quando fazem com ele. É desagradável. Chega uma hora que a pessoa parece que perdeu o filtro e não tem limites para a brincadeira. Essa questão de limites para a brincadeira é muito complexa. Muito complexa. Estraga amizades, inclusive. Adote uma postura ativa, com iniciativa. Não fique esperando o seu superior, o seu chefe, o seu patrão ficar mandando você fazer as coisas. Se tiver que fazer, faça. Se for da sua obrigação, faça o quanto antes. Não prorrogue, não protele o que você tem que fazer. Esteja aberto ao feedback, que é o quê? Ouvir críticas. Escute. Todo mundo hoje quer estar com gente que só aplaude, está errado. Nós temos que estar também com pessoas que nos criticam, porque nós não somos perfeitos. E parece que nós estamos atrás de um mundo de perfeição, no qual, se alguém criticar alguma coisa que eu fiz, eu vou me ofender. Isso está errado. Não é possível que eu não erre. Eu tenho que entender isso. Então é importante que, além da minha autorreflexão, da minha autoanálise, eu também obtenha informações e feedback das pessoas que convivem comigo, para que haja uma melhoria no meu trabalho. Certo, pessoal? Então são todas dicas aqui muito importantes para um melhor relacionamento interpessoal. Vamos agora falar sobre cidadania, que é um outro ponto muito importante. Para entendermos o papel do indivíduo como cidadão, temos que entender o que é cidadania. Cidadania é o exercício pleno dos direitos e deveres do cidadão. Essa relação de direitos e deveres não existe somente para com o poder público, mas também para com toda a sociedade. Essa relação de direitos e deveres, ela existe desde que eu começo a ter um relacionamento em um grupo social. Quando eu sou criança, eu primeiro preciso fazer o meu dever para que eu tenha um direito. O meu pai vira e fala assim: pai, posso jogar bola? Primeiro você faça o dever da escola, depois você vai jogar bola. Primeiro você ajude aqui em casa a fazer isso, 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 depois você vai poder brincar. Então, isso é um direito e um dever. Lógico que o dever vem primeiro do que o direito. Em tudo. Se eu for comprar um carro, primeiro eu pago, depois eu uso o carro. Quando eu for trabalhar, primeiro eu trabalho e depois eu recebo. Quando eu vou comprar uma roupa para eu usar a roupa, primeiro eu pago para depois eu usar. Sempre o dever vem primeiro que o direito. E não o contrário. Essa relação de dever e direito não é só nessa questão da cidadania, do poder público, no sentido, eu tenho direito a votar, eu tenho direito a não sei o quê, eu tenho direito... Não. A relação social, ela está cheia de deveres e direitos. Para que eu
tenha o direito de dirigir um veículo de carga indivisível, eu tenho que fazer o dever de ter o curso. Eu tenho que ser habilitado na categoria, no mínimo, C. Eu tenho que ser empregado de uma empresa. São uma série de requisitos para que eu possa trabalhar nessa área. Certo, pessoal? Então essa relação está muito ligada. Os direitos são inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Temos o direito a viver, participar e nos relacionarmos na sociedade. O direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, direito de ir e vir, direito à diversão, entre outros. Buscamos ainda muitos outros direitos não conquistados e que são importantes também para uma vida justa e igualitária. Todos temos direitos sem discriminação, certo? E temos que valorizar os nossos direitos. Temos que valorizar os nossos direitos, que são muitos. Se nós formos comparar nossos direitos do nosso país com países aí fora, nós temos que agradecer pelos direitos que nós temos. E conquistar mais. Nunca devemos parar. Nunca devemos recuar nos nossos direitos, tá certo? Seguindo, já os deveres são obrigações que temos que ter com os outros, com o nosso próximo. Nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade requer a compreensão de que devemos ter comportamentos e atitudes na busca de relacionamentos sadios, relacionamentos justos. Eu tenho que respeitar o meu colega para que eu tenha uma convivência sadia com ele. Eu tenho um dever com ele, o dever de respeitá-lo e ele também de me respeitar. Esses comportamentos e atitudes às vezes são ações que contrariam a nossa individualidade, mas são necessários, são obrigatórios, são deveres para com a coletividade. Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou no meu condomínio e aí tem uma votação lá e eu não quero aquilo, mas eu perco. No momento que eu perdi para quem? Para a maioria. A coletividade vale mais que a individualidade. Anotem isso aí na vida de vocês. A coletividade vale mais que a individualidade. Então, no momento que eu paro numa blitz, não adianta eu virar e falar assim, eu estou perdendo o meu direito de ir e vir. Não. Para com essa ideia que alguém falou em algum lugar que você ouviu. Isso é furada, isso é mentira. Você não está perdendo o seu direito de ir e vir. Porque ali a blitz, ela é um algo para garantir a segurança de quem? Da coletividade. Então aí no momento que a coletividade fala mais que a individualidade, vale a coletividade. Se você está em condições com seus deveres, você vai ter o seu direito de ir e vir. Agora, no momento que você pisou na bola, chegou na blitz e está com algum problema no veículo ou no seu documentação, ou com você não pode continuar a dirigir. Um exemplo claro, bebi, peguei o veículo e fui dirigir, aí caí numa blitz. Não posso reclamar que estou sendo retirado do meu direito de dirigir, não. Porque eu não cumpri com o meu dever, que é o quê? Não dirigir quando beber. Eu desrespeitei esse dever. A partir daí é me tirado o direito. E eu tenho que entender, porque eu vivo numa coletividade. O trânsito é uma coletividade. O espaço público é uma coletividade. E eu não posso desrespeitar. Certo, pessoal? Vamos lá. Sem os deveres, nós não conseguiríamos obedecer às normas impostas pela coletividade. Não conseguiríamos. Sem as quais a própria sociedade a qual pertencemos deixaria de existir. Eu costumo dizer que nós, os seres humanos, somos incapazes de viver em harmonia sem regras. Nós não conseguimos. Isso aí já foi carimbado. Nós precisamos de regra para existirmos. É muito simples você fazer um teste. Quando você está na via, na rua, e a via não tem sinalização horizontal, os veículos andam todos desorganizados. No momento que pinta a via, faz lá as faixas de trânsito bonitinho, pintado, branquinho, bonitinho. Chega à noite, chega a brilhar com o farol. Você observa os carros, todos bonitinhos, um atrás do outro. No momento que há algo para que eu siga, para que eu obedeça, automaticamente me enquadro naquilo. Nós, seres humanos, precisamos dessa organização.
Uma pessoa organizada, planejada, ela consegue crescer na vida muito mais que uma pessoa desorganizada e que não segue regras. Há necessidade de regramento, acordar no horário, dormir no horário, se alimentar no horário. Há essa necessidade. Uma pessoa que não segue regras, ela parece que fica no mesmo lugar, não progride. Quando pensamos na coletividade, os deveres deixam de ser obrigações difíceis de serem realizadas. Na maioria das vezes, os deveres vêm antes dos direitos, já falamos. Eu trabalho para receber, eu pago para adquirir algo, eu luto para conquistar. Nós não valorizamos os direitos que obtemos sem os devidos deveres. Existem vários casos de pessoas que recebem direitos primeiro do que os deveres e a pessoa não progride. A pessoa não valoriza. Quando ganha algo de mão beijada, sabemos que a pessoa não valoriza. Existem vários exemplos disso aí. Direito civil e criminal relativos ao sinistro de trânsito. Nós falamos em determinada aula aí que a gente falaria sobre isso. Lá quando falamos sobre crimes de trânsito, a gente falou que na aula de convívio social a gente abordaria essa questão do direito civil e criminal. Vamos lá então. Sinistro de trânsito. Vamos relembrar esse conceito. A responsabilidade civil e criminal do condutor relacionada ao CTB pode ocorrer em decorrência de um acidente de trânsito, hoje chamado de sinistro de trânsito, de um ato infracional classificado pelo CTB como crime de trânsito ou de ambas as situações. Então, o que significa isso? Então, hoje, o acidente é chamado de sinistro. Quando ocorre um sinistro, vai gerar uma responsabilidade civil e criminal. Tá? No mínimo, uma civil, porque houve uma colisão, algum bem material foi danificado, vai gerar uma responsabilidade civil. Quando há um ato infracional, classificado pelo CTB como crime de trânsito, também vai ser gerado uma responsabilidade civil e criminal. Aí é certeza, porque foi enquadrado como crime de trânsito, certo? Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito, tendo como definição todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e ou em lesões a pessoas e ou animais e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Falamos sobre isso na aula de direção defensiva, quando abordamos a questão da diferença entre sinistro de trânsito e acidente de trânsito, certo? Muito bem, que não tem mais esse conceito de acidente. Causas de sinistros. Quando ocorre um sinistro de trânsito, a responsabilidade até segunda ordem recai sobre o condutor que causou mesmo. Isso é lógico. E a partir daí, ele vai ser considerado negligente, imprudente ou imperito. Falamos isso já também na direção defensiva. Vamos só retomar o conhecimento. Sinistros de trânsito qualificados como crime. Então vamos lá. Quando ocorre um sinistro de trânsito que foi qualificado como crime, né? Então ocorreu o sinistro e teve crime. Ou, em decorrência de um crime, teve o sinistro. A responsabilidade recai na esfera civil e penal. Falamos isso agora há pouco, há uns 3 slides atrás. Quando é na esfera civil, a responsabilização, por lei, da indenização à vítima do sinistro por ele provocado. Então vai ocorrer a responsabilidade civil, a responsabilização civil é responsabilizar por lei a vítima, certo? Através de uma indenização. E a partir daí ela se subdivide em danos morais e danos materiais. Já a responsabilização penal, ela é definida a partir da violação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador, que já estudamos quando falamos dos crimes, que são aquelas descrições dos crimes lá. E a partir daí, a conduta ela vai ter lá a penalidade. E uma vez condenado, eu vou cumprir aquela penalidade lá, certo? Que são penas restritivas de liberdade e penas privativas de penas restritivas de direito, e penas privativas de liberdade. Tudo bem? Responsabilidade civil. Determina as maneiras pelas quais um indivíduo pode ser considerado culpado por um dano que causou a outros e a forma como essa responsabilização será calculada. Para isso se leva em consideração 3 fatores. Primeiro, o dano causado. Qual foi o dano causado? Ocorreu um dano causado? Segundo, a comprovação de que o dano foi causado pela ação do indivíduo que se quer responsabilizar. Foi ele que causou?
a ação dele que causou esse dano? Porque de repente pode ter sido ele, mas essa ação dele causou o dano? Porque às vezes o dano foi causado por outra coisa, não a ação dele. E por fim, se ele é o fato culpado. Então são 3 situações diferentes. E a partir daí, né, a gente traz novamente então as causas de sinistros. Negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Lembrando que eu disse, né? Para que entendamos de forma bem simples, é o que se espera que eu faço e eu não faço. Então eu fui negligente. O Estado, a sociedade, espera que eu faça isso, e eu não faço. Imprudência é o contrário. É um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Aí a sociedade espera que eu não faça, mas aí eu vou lá e faço, eu desobedeço. Tudo bem? Aí é imprudência. E a imperícia é a falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. E aí, como nós falamos, né, da responsabilidade civil, ela se divide em dano material e dano moral. O dano material é uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Então, fui lá e colidi com o outro veículo e o veículo capotou e destruiu tudo. A pessoa teve eu afetei o patrimônio dessa vítima. O veículo dela custava lá R$80 mil. Eu afetei esse patrimônio, certo? Essa pessoa teve uma lesão concreta no patrimônio dela. Assim, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada perda definida no ato do sinistro deva ser reparada civilmente. O culpado pela justiça será obrigado a reparar os danos causados, tais como danos ao veículo, despesas hospitalares, como medicamentos e demais tratamentos. Tudo bem? Tem também, por exemplo, fui lá e colidi com o muro e quebrei o muro da casa. Danos materiais, tá? E o dano moral? Já o dano moral tem relação com dor, aflição física, moral, vergonha, entre outras questões emocionais ocorridas em consequência do ato. É qualquer sofrimento humano que não é causado pela perda de um bem. Então não foi bem, é uma questão emocional, não foi algo material. Né? Quando falo bem, é um objeto. Abrange questões relacionadas à reputação da vítima, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e às suas afeições. A partir daquele sinistro, a pessoa perdeu a família e ela agora tem pânico de dirigir no trânsito. Ela entrou em depressão profunda. Tudo bem? Responsabilidade solidária. No direito civil, nem sempre somente o condutor tem o dever de responder pelos prejuízos que causou. A empresa de trânsito cujo empregado provocou o sinistro também pode ser responsabilizada com a indenização pelos danos causados, certo? Por isso que chama solidária, porque o causador, vamos dizer, a responsabilidade do causador vai ser distribuída entre o motorista e a empresa. Informações sobre a responsabilidade solidária. Ocorre quando o veículo que causou o dano é de propriedade da empresa de transportes e o condutor é empregado da transportadora. Em alguns casos, a empresa é obrigada a indenizar até a carga transportada nos casos de avarias em decorrência de sinistro. Comprovada a culpa do condutor, a empresa tem a responsabilidade civil solidária de indenizar seu cliente pelos danos causados. Tudo bem? Responsabilidade solidária. Continuando. Por se tratar de responsabilidade solidária, as vítimas podem acionar juridicamente o condutor culpado, a empresa para a qual trabalha ou ambos. Como a empresa é vista com maior condições financeiras de indenizar a vítima, na maioria dos casos é ela a parte processada, sozinha ou com o seu empregado. Caso o empregado seja culpado pelo sinistro, a empresa pode posteriormente e por meio da justiça exigir que ele lhe devolva o que foi gasto em indenizações. Às vezes, na maioria das vezes, o empregador, o motorista, é mandado embora por justa causa, né, pessoal? Quando ele é considerado culpado, né? A responsabilidade solidária pode não se efetivar quando? Letra A. O veículo é de propriedade do próprio condutor, autônomo, e não possui a identificação da empresa. Então aí não tem como responsabilizar a empresa.
Letra B. O condutor não é empregado fixo, mas é alguém contratado sem exclusividade para a prestação de um determinado serviço. Aí vai ter que provar isso aí na justiça, né, com o advogado, provar que o condutor não era empregado fixo. Tudo bem? Ao condutor autônomo, cabe a responsabilidade com danos materiais e morais causados a outras pessoas que não sejam clientes da empresa de transporte. Tranquilo? Fechando a questão da responsabilidade solidária. O direito penal tem a função de identificar as infrações penais e direcionar as respectivas penalidades. É ele que cuida das relações individuais e ou coletivas e do respeito aos valores fundamentais da sociedade. É o direito penal, que é ele que vai cuidar dessa relação. Quando ocorre o desrespeito aos valores fundamentais afetando o interesse da sociedade, como por exemplo, eu disse para vocês, um homicídio, o Estado tem a obrigação, o dever de acionar seus mecanismos legais para a aplicação das penalidades. É o Estado que aciona, tudo bem? Seus mecanismos através do Poder Judiciário, através do inquérito policial que vai ser aberto e depois, né, o julgamento. As penas variam conforme o crime cometido e dependem das circunstâncias específicas do sinistro, tais como a gravidade do dano causado, entre outros fatores que serão avaliados pelo juiz que tratar o processo. E aí vem as penalidades, né? Que nós já dissemos, só vou repeti-las aqui para vocês. Existem as penas restritivas de direitos e as penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade são detenção e reclusão. Lembra o que nós falamos lá na aula de crimes de trânsito? Já as penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, que é uma multa, né? A chamada multa, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana e perda de bens e valores. Tudo bem? São, então, as penas restritivas de direitos. Multa. De quem é a responsabilidade pelo pagamento da multa? Então, eu sou um motorista. E aí eu cometo uma multa no trânsito lá com o veículo da empresa. Do condutor ou do proprietário do veículo, no caso a empresa? Essa pergunta cria mais polêmica quando a questão envolve empresa e empregado. E a partir daí, a gente retoma esse conhecimento que nós falamos também lá na aula de infração de trânsito. Lembram? Da questão da responsabilidade da infração. Aqui eu não vou explicar novamente, só vou ler. Se vocês tiverem dúvida, busquem naquela aula lá para lembrar a explicação. A responsabilidade da infração é do condutor e proprietário em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. É do condutor em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. É do proprietário em infrações referentes à pré-regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores. Já embarcador e transportador em infrações relativas ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. É do embarcador em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. E é do transportador em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Certo? Lembrando que eu já falei sobre esses assuntos. Fechamos aqui, vamos para o nosso último tema, poluição. Conceitos de poluição, causas e consequências. Também já falamos sobre o meio ambiente, não é? Que foi a aula anterior a essa, mas aqui a gente traz novamente o conceito de poluição porque faz parte do conteúdo, né? Da carga da grade da carga horária. A poluição ambiental é a consequência da ação humana que provoca danos ao meio ambiente. É o ato de introduzir na natureza substâncias nocivas ao meio ambiente. O meio ambiente, como já sabemos, é o conjunto de toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas e atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente todos os recursos naturais, como, por exemplo, a água e o ar. A sociedade humana depende dos recursos naturais e renováveis do planeta, e, infelizmente, o desenvolvimento e a preservação ambiental não têm caminhado juntos ao longo da história da humanidade. A poluição altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. A poluição do meio ambiente se divide em poluição do ar atmosférico,
a poluição do solo, a poluição da água, no caso mananciais, aquíferos, mar, rios, riachos, córregos, lagos e lagoas, né? A poluição sonora e a poluição visual. A poluição ambiental direciona e compromete a capacidade das próximas gerações de suprir as próprias necessidades, certo? Cada vez mais diminui a quantidade de água potável no mundo, né? Água tem, mas água potável tem diminuído. Algumas teorias, inclusive, declaram impossível a convivência dos dois em harmonia. Alguns teóricos falam que não tem como o planeta manter-se estável com a presença do ser humano. Porém, hoje, muitos estudos e práticas direcionam com sucesso um desenvolvimento das sociedades com sustentabilidade, o que tem despertado o mundo para a progressiva redução da poluição ambiental. Outros teóricos já falam que não, que se a gente conseguir ter uma consciência ambiental e desenvolver práticas sustentáveis, a gente consegue viver em harmonia. Fechamos então a nossa aula 19, certo? Finalizando também o nosso terceiro módulo, né? Noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social. Próximo módulo, pessoal, a gente volta a falar de legislação, né? Mas aí chama movimentação de cargas, tá certo? Uma série de aulas aí que vamos estudar bastante as legislações referentes ao trabalho do motorista do transporte de cargas indivisíveis, tá certo? E veículos superdimensionados. Um grande abraço e até a próxima aula.